Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo hoje vai ser sobre modelos atômicos. O que a gente vai tratar aqui em modelos atômicos? Bom, primeiro a gente vai tratar um pouquinho da história, né? Como é que surgiu o nome átomo. Depois a gente vai falar do modelo atômico de Dalton. Na sequência, o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Bohr. E vamos finalizar com o modelo atômico de Schrödinger. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, um pouquinho de história, tá? Como é que surgiu esse termo átomo? Então, tudo começa com dois filósofos chamados Leucipo e Demócritos. Certo? Principalmente Leucipo. Por quê? Porque ele acreditava que todo tipo de matéria fosse formada por diminutas partículas, das quais ele denominou de átomo. A, não, e tomo, divisível. Então, algo não divisível. Para isso, ele pegou como exemplo um pedaço de ouro e começou a dividir esse pedaço em tamanhos cada vez menores, até chegar a um tamanho que ele não mais conseguiu dividir, aí ao qual ele deu o nome de átomo. Só que com um detalhe, com aquele pedaço minúsculo de ouro, ainda assim possuía as mesmas propriedades do ouro, certo? Então esse ficou conhecido como sendo o primeiro modelo atômico, mas era um modelo meramente filosófico, certo? Além disso, na ocasião, na época, eles acreditavam que o átomo era eterno e que para cada fase da matéria, cada fase de agregação da matéria, tu teria um modelo de átomo diferente. Então, na fase líquida, tu teria um modelo mais arredondado, na fase sólida, um modelo mais pontiagudo. Então, mas isso tudo eram o quê? Eram a partir de pensamentos filosóficos, certo? Bom, aí a gente entra no modelo atômico de Dalton. Dalton fez várias observações com relação ao seu modelo atômico. Então, a primeira delas, ele diz o seguinte, que toda matéria é constituída de átomos e eles seriam indivisíveis e indestrutíveis, certo? Ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Por quê? Porque ele dizia que eram indivisíveis e indestrutíveis, que eram formato esférico, certo? Ele também diz que átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Ou seja, um átomo de alumínio tem propriedade diferente de um átomo de carbono. Assim como átomos de um mesmo elemento possuem propriedade e pesos iguais. Então, se eu tenho dois átomos de alumínio, eles têm propriedades iguais e pesos também iguais, certo? Seguindo ainda com Dalton, ele diz o seguinte, que em uma reação química, os átomos não se convertem em outros átomos de outros elementos. Ou seja, o enxofre não pode se converter em oxigênio, o carbono não pode se converter em fósforo. Ou seja, se é carbono, se é enxofre, certo? E ele diz que em uma reação química, os átomos permanecem inalterados. Ou seja, se eu tenho alumínio no reagente, vai ter alumínio no produto. Se eu tenho carbono no reagente, vai ter carbono no produto. Os átomos permanecem inalterados. Eles podem fazer novas ligações, novos rearranjos, mas eles permanecem inalterados, certo? Ele também diz que os átomos se combinam em razão de números inteiros e pequenos. O que ele está dizendo com isso? Vamos pegar um exemplo, SO3 e SO4. Podem perceber que o enxofre, o S, é 1 no SO3 e também 1 no SO4. Entretanto, existe uma variação do oxigênio de números inteiros e pequenos aí, certo? E ele finaliza dizendo que o peso total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Ou seja, se eu tiver H2O, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, o peso do H2O será o quê? 2 vezes a massa do hidrogênio mais a massa do oxigênio, certo? Bom, aí a gente parte para o modelo de Thomson. O que Thomson fala?
Thomson diz o seguinte, que os átomos eram eletricamente neutros. Por quê? Porque existiam ou coexistiam partículas negativas e positivas em igual número no átomo. Certo? Então, isso causava um determinado equilíbrio no átomo daí. Ele também diz que o átomo era esférico e constituído de um fluido não uniforme de carga positiva, da qual se encontravam dispersas as cargas negativas chamadas de elétron. Então, ele já começa a falar em carga positiva, carga negativa e já começa a aparecer o termo elétron, certo? E ele fala, ele também conclui alguma coisa diferente, ou algo diferente do átomo de Dalton, porque se existindo partículas menores que compõem um átomo, então partículas positivas e negativas, então ele não poderia ser indivisível, como era a preposição de Dalton no modelo dele, certo? Bom, saindo de Thomson, a gente entra no modelo de Rutherford. Então, Rutherford fez uma experiência utilizando uma caixa de chumbo, deixou um orifício, colocou ali dentro o polônio, que é um material radioativo. Ele sabia já de antemão que esse material emitiria partículas alfa, colocou a uma determinada distância uma lâmina finíssima de ouro e por trás da lâmina de ouro ele botou uma espécie de papel fotográfico, certo? E daí ele começou a perceber as marcas que existiam lá nesse papel, ou nesse anteparo atrás da lâmina de ouro. Ele conseguiu perceber algumas coisas. Dentre elas, as coisas mais importantes que ele percebeu foi o seguinte, que num átomo possui grandes espaços vazios. Então, tu teria de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Então, o teu átomo ele seria de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então, dá para perceber o quão pequeno é o núcleo. Mas ele também diz que o átomo tem um núcleo muito pequeno, entretanto muito denso. Por quê? Porque na experiência ele percebeu que algumas marcas no papel estavam como se batesse e retornou, certo? Então estavam no sentido oposto à emissão do raio. Então o que ele percebeu? Que esse núcleo era muito pequeno. Assim como ele também percebeu que esse núcleo tinha uma carga positiva, porque algumas partículas alfas, por vezes, elas não passavam reto, mas sim desviavam. Então tinha um leve ângulo em relação à maioria das partículas, certo? Por quê? Porque a maioria passou direto em função do quê? Porque tu tem um espaço vazio muito grande. Mas algumas batiam e voltavam, e umas batiam e mudavam a direção daí, certo? Ele também diz que os elétrons estão ao redor do núcleo, do qual ele chama de eletrosfera, para equilibrar as cargas positivas com as cargas negativas, certo? Que não deixa de ser um complemento da teoria ali de Thomson, certo? Aí a gente entra no modelo atômico de Bohr. O que Bohr fala? Bom, primeiro ele diz que os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, tá? Sem emitir ou absorver energia. Então, essas órbitas estáveis são denominadas de estados estacionários. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que os elétrons circundam ou andam ao redor do núcleo daí, certo? Quando eles andam nessa órbita, eles não saem da órbita, então eles não emitem e não absorvem energia. Entretanto, quando um elétron salta de uma órbita interna para uma órbita mais externa, ele absorve energia, ao qual ele denomina o nome de energia de quantum. Então, ele tem um quantum de energia, certo? Então, quando ele sai de uma órbita interna e ia para uma órbita externa, ele estaria absorvendo um quantum de energia. Quando ele retornava para a órbita interna dele, aí ele iria fazer o quê? Emitir a energia na forma de luz ou outro tipo de radiação eletromagnética, tá? Como exemplo dessa situação do átomo de Bohr, a gente pode pensar nos fogos de artifício. Por quê? Porque quando estoura lá em cima, saem cores diferentes. O que seriam essas cores? Essas cores diferentes, elas são associadas ao tipo de metal que está colocado no meu fogo de artifício. Então, se eu usar lítio, tem uma coloração. Se eu usar alumínio, tem outra coloração. Se eu usar potássio, tem outra coloração. Por quê? Porque esses elétrons eles são excitados, vão para uma órbita mais externa e quando retornam, cada elemento ele emite luz, né, no visível de cor diferente daí. Então, aí eu percebo as cores que existem nos fogos de artifício, certo? Bom,
Saindo do átomo de Bohr, a gente finaliza aí com o átomo de Schrödinger, que ele diz o seguinte, que o modelo atômico no qual os elétrons eram considerados como partículas-ondas, ou seja, para ele o modelo atômico eram como partículas-ondas. E ele também diz que é impossível conhecermos a trajetória de um elétron, certo? Quando ele fala isso, automaticamente a gente já linka com o princípio de incerteza de Heisenberg. Esse princípio fala que tu não consegue determinar com exatidão a posição e a quantidade de movimento de um elétron em um determinado instante. Tu não consegue fazer isso. Tu sabe que o elétron está na tua eletrosfera, certo? Mas, em contrapartida, tu não sabe exatamente onde ele está, ok? Bom, aí eu trago para vocês uma espécie de linha do tempo, onde eu boto um exemplo ilustrativo de cada modelo atômico e 2 ou 3 palavras ali correlacionados com cada exemplo, com cada modelo atômico desse. Então, Dalton, átomo indivisível, indestrutível. Thomson, carga positiva e negativa. Rutherford, ele já está falando em quê? Em núcleo, né? Bohr está falando em níveis de energia, né? E Schrödinger está falando em nuvem eletrônica. Então, é um pouquinho, tipo assim, palavras-chave para eu conseguir linkar com os meus conhecimentos em modelos atômicos, certo? Beleza? Gostaram? Então, até a próxima aula.